Olá pessoal, vou explicar nesse vídeo como funciona o gerador de código FastCode. O gerador de código é uma ferramenta que permite auxiliar o trabalho do desenvolvedor, tornando algumas tarefas um pouco mais rápidas. Existem dois tipos de gerador de código, o que já sabe programar, e as características dele são: basta gerar e utilizar, possui linguagens definidas, né? Ele já sabe programar, por exemplo, em C#, em Java, em PHP, não permite alteração ou evolução e pode gerar códigos indesejados. E tem o tipo de gerador de código que aprende a programar. Ele tem como característica, ele necessita de um treinamento, ou seja, você precisa ensinar ele a programar, não conhece nenhum tipo de linguagem de programação. Por isso ele permite a evolução, ou seja, você pode mudar a forma que ele programa de uma forma muito simples, sem precisar ter que alterar todo o código dele, e gera exatamente o que você precisa. Esse gerador de código FastCode, se você baixar ele, você vai ver que ele tem 3 arquivos importantes, que é o Makefile, o Project e o Template. Eu vou dividir esses tutoriais em 2 vídeos. Então, nesse vídeo, eu vou explicar como utilizar ele. Então, você vai utilizar apenas o arquivo Project, porque o Makefile e o Template servem para você ensinar o gerador de código. Então, a gente vai abrir o Project, né? E aqui vamos supor que você vai fazer um projeto, né? O gerador de código o código que eu tenho aqui, eu já defini que ele sabe programar em C#, ele sabe programar em Node, ele está programado para trabalhar com C# e SQL Server, e no caso do Node, o MongoDB, tá? E eu vou mostrar ele funcionando. Mas para isso eu preciso de ter um projeto. Vamos supor que esse projeto que eu estou criando, ele tem 3 entidades apenas. As entidades são cliente, produto e venda. Cada entidade é permitido com que você coloque quais os campos dele. Então, por exemplo, cliente, eu vou colocar o nome, o CPF, o e-mail, telefone e o CEP. Na entidade cliente, eu vou deixar como título o nome cadastro de clientes. No produto, cadastro de produtos. E vendo apenas vendas. E aí eu tenho as propriedades desta minha entidade. Eu posso ter a chave primária, eu posso ter mais uma chave primária, posso não ter chave primária também, né? E aqui eu digo quais são os tipos. Embora o gerador de código, o Project, ele já me oferece um campo PK para que se tenha uma chave primária, eu posso definir os outros tipos, que é campo numérico, valor decimal, né? Texto, booleano, data, hora, arquivo e password. E na sequência ele utiliza as próprias tabelas como tipo, né? Então, por exemplo, eu posso adicionar no campo CPF uma regra. Esse é um campo de CPF. No telefone, fone. E no CEP aqui, zip. Essa regra é o que eu vou utilizar para implementar no CSS do campo. Então, eu posso ter uma classe CPF, uma classe fone e um zip para que esses campos tenham uma aparência diferente. Isso eu defino quando eu explico para o gerador de código como ele vai gerar. Da mesma forma, o ajuda e o tamanho, que eu posso utilizar tanto para tamanho de campo do Bootstrap, campo para o banco de dados ou outro. No caso aqui, como o meu exemplo eu fiz com o Bootstrap, eu posso definir aqui um tamanho para os campos para que ele fique no formulário visualmente agradável. Vou criar os campos do produto, nome, estoque e valor. Para os campos estoque, eu vou colocar como número
e valor. E vamos ver o visual aqui, eu também vou mudar o visual aqui. Na venda, eu vou criar os campos da venda. Vamos supor que a venda tenha data, tenha o cliente e o produto. Como esse cliente, esse produto é uma chave estrangeira, eu posso marcar dessa forma. E aí o sistema vai saber que o cliente faz relação diretamente com a tabela de clientes. E a regra, eu vou colocar o campo nome. Mas isso não é do gerador de código, é do template que quando eu ensinei ele, eu defini as regras. As regras, o gerador de código, de modo geral, ele não sabe o que fazer com o campo regra, ajuda e tamanho. Ele tem esses campos e a gente pode usar conforme bem entender. Eu usei a regra para definir qual é o campo principal de cada tabela. E aí aqui, por exemplo, posso mudar esse visual aqui, por exemplo, para 4, 4, 4. E o campo data, obviamente, é um date. Perfeito. Criado o meu projeto, eu posso colocar aqui o nome do projeto. Esse nome, no template, ele é o namespace do projeto. Como o C# ele utiliza namespace, eu poderia usar em outras linguagens de programação também. Mas como ele utiliza, eu vou pegar o mesmo namespace do projeto vazio que eu iniciei no Visual Studio. Que no caso, ele coloca como Web Application 1. Aí eu vou salvar o meu arquivo. E ele já está aqui na pasta. Como esse vídeo é de apenas demonstração, eu vou rodar o projeto C# e o projeto Node. O que nós temos no projeto C#? Se eu rodar aqui, ele tem uma página em branco que o Visual Studio prepara. E no projeto Node, também uma página em branco. Vou rodar aqui o compilador do Fastcode, tanto para C# quanto para Node. E aí agora, se eu rodar novamente o C#, ele vai ter incluído essas entidades ao meu projeto. E quando eu fiz a explicação para ele de como criar essas entidades, eu disse para ele criar um menuzinho aqui, mas eu podia fazer com que ele criasse nesse menu ou que ele criasse no menu lateral, tanto faz, né? Eu preciso apenas indicar para ele onde ele vai criar. Vamos entrar no cadastro cliente e vocês vão notar que ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele não tem essa entidade no banco de dados, ele só tem uma conexão para um banco SQL Server. Para que eu possa criar essas entidades no banco, eu preciso vir aqui na pasta de script, lembrando que isso não é uma característica do gerador de código. Ao explicar como programar em C#, eu pedi para que ele colocasse nessa pasta. Eu tenho a entidade de cliente, de produto e de venda. Então eu vou abrir o SQL Server. E agora eu vou rodar essas SQL no banco de dados. Cliente, produto e vendas. Vamos rodar novamente. E agora funciona o meu cadastro de cliente. Eu posso adicionar um cliente novo, um CPF qualquer. Eu não coloquei nenhum validador de CPF, mas eu poderia ter colocado, né, um script, um telefone
e aqui um CEP. Ao salvar, ele gravou o meu registro. Posso criar um produto. Falar que tem 10, 2.000. E posso criar uma venda. Para o dia de hoje, ele vai pegar o cliente que eu criei, o produto que eu criei e salvou a minha venda. Simples assim. Agora eu vou mostrar em Node a mesma coisa, só que em Node ele não utiliza o mesmo banco de dados, ele vai utilizar o MongoDB. Então, vou rodar novamente. E aí ele vai adicionar o mesmo menuzinho, fiz tudo no mesmo padrão. Vamos adicionar um cliente. CPF. E-mail. Vou colocar apenas Ricardo, porque eu não coloquei nenhum validador. E o CEP. Uma observação em relação ao cadastro. Por que ele está pegando essas máscaras? Porque eu informei, lembrando aqui, que esse CPF vai utilizar uma regra chamada CPF. O telefone vai utilizar uma regra chamada fone. E CEP, uma regra. E essa regra eu cadastrei nos meus plugins CSS e JavaScript. Vou cadastrar agora um produto. Tenho 10. E vou fazer uma venda. Olha lá, Ricardo, um produto celular. Pronto. E aí, em alguns minutos, eu criei um sistema de venda. Não é a intenção do gerador de código criar tudo para mim, né? Ele me facilita, ele cria o que é gravar, ler, pesquisar, mas eu posso pegar esse projeto e colocar as regras de negócio do meu sistema. Tanto que ele criou aqui uma service e elas estão vazias. Então, antes de salvar, eu posso colocar aqui quais são as regras, o que vai acontecer ao salvar, se vai ter validação ou não. E tudo que for básico, que é as entidades, as pesquisas simples, ele faz, ele deixa tudo pronto para mim. Se eu vir aqui no meu projeto e adicionar mais uma entidade, é só eu rodar ele de novo e essa entidade vai aparecer lá no meu código-fonte.